E tudo bem, Ilan? Tudo bem, pastor. Bom tê-lo Bom conosco dia. mais uma vez, viu? Obrigado pelo convite. Maravilha. E chegando o final de ano, né, as vagas de emprego temporário sempre estão aí e são atendidas, né, por aquelas pessoas que às vezes não têm oportunidade de trabalhar durante o período do ano, mas esperam sempre uma oportunidade de ter um emprego temporário. E esse é o nosso assunto de hoje, né? Queremos conhecer um pouco sobre os direitos do emprego temporário, os deveres também, né, do empregado e do empregador em relação ao emprego temporário. E a gente vai aprender muito agora, você fique à vontade para perguntar bastante, tirar suas dúvidas, né? Sobretudo você que está ingressando numa vaga temporária, você pode ligar 3209-3301, tecla a opção 1, ou seu atendimento eletrônico até o fim e a sua participação será de fato registrada. Também temos o nosso telefone ao vivo, 3253-3320, e você pode perguntar diretamente para o Dr. Irlan Mello aqui no nosso estúdio em tempo real. E ainda temos o nosso Twitter, @detudoumpoco.tv, e o nosso e-mail de tudoumpoco, @redesuper.com.br. Doutor Irlan, trabalho temporário, o que conceitua e configura o trabalho temporário realmente? Sim, pastor. Nós temos uma lei específica, que é a Lei 6.019, de 74, que ela estabelece regras para o trabalho temporário. De uma maneira geral, para que os telespectadores possam entender, já existe uma modalidade que praticamente todos conhecem, que é o contrato de experiência. O contrato de experiência nada mais é do que um contrato por prazo determinado, ou seja, um contrato de um prazo de duração onde já está estabelecido o início e o fim. Para que exista um contrato temporário, há necessidade de uma empresa tomadora de serviços, ou seja, a empresa contrata trabalhadores que vão prestar serviço para outras empresas, principalmente em situações onde há um acréscimo extraordinário dos serviços. Então é o caso agora que nós estamos vendo, por exemplo, dos lojas de shopping contratando trabalhadores temporários. Para quê? Porque há um aumento da demanda. Então, assim, só que esse trabalho temporário, todos os trabalhadores têm regras, têm direitos e deveres e também tem algo que a legislação estabelece em relação ao que pode e o que não pode fazer. Então quer dizer que para contratar um trabalhador temporário, a empresa que precisa desse funcionário, ela não pode contratar diretamente no seu quadro de funcionários? Diretamente não. Ela poderia usar a modalidade de contrato por experiência. Seria um contrato temporário. Por quê? Porque o contrato de experiência você estabelece o prazo. O prazo pode ser, por exemplo, de um dia e ele pode ser prorrogado por mais um. Pode ser de 30 dias, prorrogável por mais 30. 45 por mais 45. Isso é uma modalidade de contrato temporário, mas é contrato de experiência. Para se contratar uma empresa, uma grande loja, por exemplo, de varejo, de roupas, quer contratar, por exemplo, trabalhadores temporários, 100 trabalhadores temporários, ela vai precisar de contratar através de uma outra empresa que é regulamentada pelo Ministério do Trabalho e a atividade dessa empresa é fornecer mão de obra temporária. Tá, esclarece um pouquinho melhor qual que é a diferença entre aquele funcionário que foi contratado por uma empresa que não é uma empresa específica de trabalho temporário, mas ele foi contratado na experiência, Sim, visando um trabalho temporário, para aquele outro que é contratado especificamente por uma empresa prestadora de serviço temporário, que vai prestar o serviço num outro lugar. Sim. Tecnicamente, os dois, tanto o que está no contrato de experiência quanto o contrato temporário, são contratos por prazo determinado. Porém, no caso do contrato de experiência, o trabalhador ele vai ter direito, por exemplo, a aviso prévio e multa de 40% no caso de rescisão antecipada. Algo que não acontece no trabalhador temporário. Ah, sim. Entendeu? Então não é vantagem para a empresa contratar o cara na experiência visando apenas um trabalho temporário. Não é vantagem, mesmo porque também nada impede que um trabalhador temporário, contratado através de uma empresa especializada de trabalhador temporário, depois seja efetivado. Entendi, mas aí no caso, essa empresa que intermedia o contrato temporário, Sim. ela recebe alguma coisa? O que a empresa contratante tem que pagar para essa empresa prestadora de serviço? Bem colocado, pastor. Na verdade, o contrato da empresa tomadora de serviço é com a empresa contratante, ou seja, o trabalhador temporário ele é funcionário da empresa prestadora de serviços.
A empresa que contratou, ela vai efetuar o pagamento de um valor específico que foi combinado com o trabalhador, com a empresa tomadora de serviço. Então, vamos imaginar, são 100 funcionários e por cada 100 funcionários, ele estabeleceu um valor X. E aí vai ser pago esse valor X. A empresa prestadora de serviço é que vai repassar os direitos para o trabalhador temporário. Entendi, mas ela recebe algo para ela, para administrar? Sim, claro aquilo? que nesse valor ela já vai estar embutido, né, um lucro, né, do seu serviço, né, porque ela visa o lucro. Agora, é possível, por exemplo, vamos pensar aqui, vamos criar uma situação hipotética. Temos uma rede de supermercados e ela quer contratar pessoas para trabalhar no período das vendas agora de Natal, final de ano, né? Sim. Então ela contrata a empresa prestadora de trabalho temporário para contratar ali, suponhamos, 10 funcionários para prestarem serviço nesse período de final de ano e início do ano que vem. Aquele funcionário que está sendo contratado, como você disse, ele é funcionário da prestadora de serviço. Exatamente. Mas ele pode, por exemplo, almejar ser efetivado ou outra terminologia que se use pelo supermercado, por exemplo? Sim. Vamos lá. Há necessidade de formalização desse contrato. Então, é feito um contrato escrito de trabalho temporário do empregado com a empresa prestadora de serviços e também é anotada na carteira dele. Ou seja, ele tem aquele trabalho ali definido. Terminou o contrato de trabalho, o contrato temporário, é feito o acerto rescisório com todas as verbas garantidas e aí, se a empresa que ele estava prestando o serviço gostou do seu trabalho e quer efetivar, vai se ter um novo contrato de trabalho diretamente com a empresa, com o supermercado, no caso do seu exemplo. Então, mesmo assim, ele pode começar no dia seguinte da rescisão? Pode começar no dia seguinte. Ele fechou o contrato? Pode, inclusive, rescindir o contrato durante o contrato temporário e já assinar com a empresa diretamente. É possível. Entendi. Então, quer dizer, nesse momento é uma oportunidade. Claro, é uma vitrine. É uma vitrine, você está ali demonstrando o seu trabalho, o seu esforço, o seu atendimento. E se a empresa pelo qual você está estabelecendo o seu trabalho gostar do seu serviço, ela pode, então, te contratar diretamente, agora, sem nenhum problema. Sim, você falou rapidamente sobre os direitos. Quais são, de fato, os direitos do trabalhador temporário? Sim. E os deveres também? Os deveres são aqueles inerentes a todo trabalhador, né? Questão de pontualidade, assiduidade, você também ser uma pessoa respeitosa no seu ambiente de trabalho, exercer aquela atividade pelo qual você foi contratado. Agora, quais são os direitos? Todos os direitos inerentes ao trabalhador comum, que tem uma carteira assinada. Por exemplo, tem direito a 13º, férias mais 1/3, fundo de garantia, repouso semanal remunerado, o trabalho de até 8 horas diárias e, acima disso, o recebimento de horas extras. Porém, o que não se tem direito é a questão do aviso prévio e também multa de 40% no caso da rescisão. Esses dois aspectos o trabalhador temporário não tem. O restante, ele recebe todos os direitos normalmente. E o caso de gravidez, por exemplo, como é que enquadra nisso aí? Boa pergunta, pastor. Nós sabemos que um trabalhador que está trabalhando numa empresa normalmente com carteira assinada, se ficar grávida, a trabalhadora, ela tem direito à estabilidade. E também existem casos, por exemplo, de acidente de trabalho, onde a pessoa é levada ao INSS e também tem direito à estabilidade no caso de retorno. No caso do trabalhador temporário, também se mantém esses direitos. Então, vamos imaginar que a pessoa foi contratada no trabalho temporário e ficou grávida. Ela tem direito à estabilidade no emprego durante o período de gravidez e também tem direito de 5 meses após o parto como estabilidade. Então, é uma situação que foge à regra geral. Entendi. E com relação à prorrogação do contrato, é possível isso do trabalhador temporário ou não? Pois é, o contrato do trabalhador temporário, ele pode ser estabelecido de 1 até 90 dias, é o prazo legal. Mas ele pode ser prorrogado. Que é o mesmo contrato de experiência, Mesma coisa do contrato de experiência. Mas ele pode ser prorrogado, mas há que se ter uma autorização da Superintendência Regional do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho tem que autorizar. Por quê? Porque quais são os casos onde você pode contratar um trabalhador temporário?
um acréscimo extraordinário do serviço, que é o que acontece agora na época de Natal, muitas vezes para o comércio. Então, há uma justificativa. Mas pode-se acontecer, por exemplo, de uma empresa, vamos imaginar uma empresa que presta serviços, por exemplo, de mecânica, e de repente ela consegue uma grande empresa, um fabricante, que vai enviar para ela determinada situação, e o período desse contrato é de 6 meses. Então, ela contrata trabalhadores temporários por 3 meses e pede uma prorrogação por igual período, que é o que a lei permite. Então, ela pode estabelecer mais 3 meses de contrato através do trabalho temporário. Isso para a empresa tomadora de serviço não gera nenhum ônus nesse caso? Não gera, é um lucro para ela e também... Porque isso não pode acontecer com o tempo de experiência do trabalhador, né? No máximo 90 dias. No máximo 90 dias. Estabeleceu o período de 90 dias, ou você rescinde o contrato com o trabalhador, ou então você contrata. E, no caso, se não rescindir, o silêncio importa que houve a contratação. Então, tem isso também. Deu o prazo do contrato de experiência, ele não se renovou, automaticamente o contrato passa a vigir como contrato por prazo indeterminado. Agora, No caso do contrato temporário, não. Terminou, pode renovar o contrato ou acaba. Exatamente. Agora, eu já ouvi e conheci casos de pessoas que a pessoa trabalhava, não era trabalho temporário, a pessoa era contratada para uma determinada função, né, que aquela empresa precisava ter aquela função ali ocupada por mais do que 90 dias e a empresa rescindiu o contrato de experiência ali dentro dos 90 dias, terminava os 90 dias, ela fechava o contrato, mas automaticamente passava ali 1 ou 2 dias, ela assinava de novo, começava um novo contrato de trabalho. Um novo contrato de experiência. De experiência, perdão. Sim. Qual que é o prazo que tem que ser respeitado entre um contrato de 90 dias e começar um outro? É ilegal essa prática, né? Na verdade, o trabalhador está sendo contratado por prazo indeterminado. Se ele ingressar na Justiça do Trabalho, o juiz vai dar ganho de causa com certeza para ele nesse tipo de situação. Há que se ter, no mínimo, um prazo de 1 a 2 anos para que você faça a mesma contratação. Existem também, pastor, situações onde são grupos econômicos, várias empresas que são controladas por uma única pessoa ou um grupo de pessoas. E aí o que se faz? Você faz o contrato temporário, o contrato de experiência com um, termina esse prazo, aí você faz o contrato de experiência com outro, termina o prazo, aí você faz com outro, ou seja, tudo para fraudar a legislação, o que não é permitido pela lei e com certeza esse trabalhador buscando os seus direitos, ele vai ter acesso. Agora, o trabalho temporário, para quem está desempregado, sobretudo, é uma grande oportunidade, como a gente falou, né? Sim, pastor. Está exposto no mercado de trabalho. É uma grande oportunidade e é interessante também a gente falar para o telespectador que no ato de contratação do trabalho temporário, a empresa que está te contratando, ela não pode exigir nenhum valor para fazer o seu cadastro ou para te colocar nessa outra empresa onde você vai prestar o serviço. Não é possível isso. Se isso acontecer, você pode denunciar o Ministério do Trabalho. Por quê? Porque isso é ilegal e não pode ser feito. Muito bem. Dúvidas esclarecidas aqui com o doutor Irlan Mello no quadro Seu Advogado sobre trabalho temporário. Você que está aí à procura de um emprego temporário, né? Aproveite mesmo essa oportunidade, já sabendo os seus direitos, para que você ingresse nessa vaga temporária, né, com vistas aí à efetivação, mas também, né, trabalhando corretamente dentro dos moldes da lei e vai ser uma grande bênção para você. Doutor Renan, muito obrigado, foi bom tê-lo conosco, viu? De nada, nós estamos sempre à disposição, Te pastor.